Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. O Manchester United é o maior clube do futebol inglês, pelo menos na minha opinião. Eu entendo que para alguns o Liverpool é maior devido à diferença do número de Champions League, mas para mim não tem comparação se formos considerar ídolos, internacionalização da marca, arrecadação de grana, entre alguns outros fatores. Mas há pelo menos 10 anos o United tem perdido protagonismo, não só no cenário nacional ou internacional, mas até no cenário da própria cidade de Manchester, onde sempre viu no City um clube pequeno, que vivia à sua sombra, que não passava de um vizinho barulhento, mas que hoje vem criando uma dinastia no país. Por que isso está acontecendo com o clube do Old Trafford? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, beleza? Temos alguns pontos a ressaltar em relação a essa queda do United, e eu convido principalmente a você que gosta do clube, que conhece a história do clube, não vou chamar de torcedor, até porque esse canal é brasileiro e fala em sua maioria com brasileiros, mas você que é fã do Manchester United, também convido você a contribuir com algo que eventualmente tenha faltado dizer aqui nos comentários. E também ter boa vontade, com a nossa opinião, que eu vou expressar porque ela não é de alguém que ama nem que odeia o Manchester United, é de um jornalista que trabalha com futebol, que cresceu vendo o United sendo uma das principais forças do mundo e hoje está vendo o clube frequentar uma prateleira que obviamente não é a dele, beleza? Bom, primeiro ponto, a administração da família Glazer. Esse é um ponto que muitos torcedores apontam como o principal culpado, Porém é preciso ressaltar que quando o clube foi comprado pelo Malcolm Glazer em 2005 por 790 milhões de libras, o time se manteve competitivo pelo menos nos primeiros 8 anos da administração. Só para falar de conquistas em campo, dentro desse recorte foram 5 títulos da Premier League, 3 Copas da Liga Inglesa, 5 Supercopas da Inglaterra, 1 Mundial de Clubes e 1 Champions League. Inclusive entre 2008 e 2011 foram 3 finais de Champions em 4 possíveis. O problema é que o proprietário do United, o Malcolm Glazer, faleceu em 28 de maio de 2014 e o clube ficou sob o comando de seus filhos, Joel Glazer, que é o presidente do clube, e Avram Glazer, o filho mais velho. Ambos tomaram uma série de decisões erradas no âmbito esportivo. Fora de campo, o time continuou fazendo muito dinheiro. Como eu disse, a marca do Manchester United ainda é muito forte dentro e fora da Inglaterra. O clube ainda é um dos top 5 mais ricos do mundo, mas também tem uma dívida avaliada em quase 482 milhões de libras. Convertendo, dá 3 bilhões de reais, beleza? Mas o que mais chamou a atenção foram os investimentos mal feitos ou até bem feitos, mas em jogadores que não conseguiram render o seu melhor. Alguns deles são Di Maria, Schweinsteiger, Depay, Pogba, Lukaku, Maguire, Van de Beek, Sancho. Talvez a gente consiga salvar dentro desse período as contratações do Ibrahimovic e talvez o maior acerto desse período, que foi na verdade uma aposta, o Bruno Fernandes. Mas tal insucesso acabou fazendo o clube ser conhecido como um cemitério de craques e levou grande parte de público e crítica a questionarem a escolha de jogadores como Varane, como Casemiro, em irem para o United. Não pelo tamanho do clube, mas pelo nível competitivo que os Red Devils poderiam oferecer a esses jogadores no momento que eles decidiram jogar lá, beleza? No período de 2014 até a temporada passada, ou seja, pós-morte do Malcolm Glazer, o clube conquistou apenas uma Copa da Inglaterra, em 15-16, uma Supercopa da Inglaterra, em 16, uma Europa League, em 16-17, e uma Copa da Liga Inglesa, na mesma temporada, e outra Copa da Liga Inglesa, em 22-23. Convenhamos, é muito pouco para um clube do tamanho do United. Só para se ter uma noção, desde a última Premier League do Manchester United, 4 clubes diferentes venceram o campeonato inglês. O Manchester City, rival de cidade, ergueu 6 vezes o troféu. O Chelsea, 2. O Liverpool, 1. E o Leicester, também 1. Desde a última final de Champions que o United disputou em 2011, o Chelsea ganhou 2 títulos europeus, o Liverpool 1 e jogou outras 2 finais, e o City foi campeão uma vez e também jogou outras 2 finais. Isso só para ficar nos ingleses, beleza? Toda essa perda de protagonismo gerou diversos protestos dos torcedores, que pediram a venda do clube e a saída dos Glazers da administração.
Isso no fim de 2023. E aí foi anunciada a venda de 25% das ações do clube e parte do futebol ao empresário mais rico do Reino Unido, o Jim Ratcliffe, por 1 bilhão e 250 milhões de libras, cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais. A notícia saiu no dia 24 de dezembro do ano passado e caiu quase que como um presente de Natal para os torcedores vermelhos de Manchester, que agora aguardam por dias melhores. Falamos sobre como a má fase do clube coincidiu com a morte do Malcolm Glazer e a administração ter passado para as mãos dos filhos dele, que aparentemente entendem razoavelmente, né, de finanças e muito pouco de bola. Mas o United também teve, coincidentemente em 2013, a despedida de uma verdadeira bandeira da história do clube, que é o técnico Sir Alex Ferguson, que mudou a equipe de patamar para sempre. Ele esteve à frente do clube por 27 anos, conquistou 38 taças, entre as mais importantes, 2 Champions League, 13 Premier Leagues. Para se ter uma ideia, antes da chegada do Ferguson, o United tinha 7 títulos ingleses contra 18 do Liverpool. O maior campeão da liga do país era o Liverpool. O Ferguson entrega ao United com 20 títulos do campeonato nacional contra os mesmos 18 do Liverpool, que hoje são 19, com o título conquistado pelos Reds em 2020. Mas o United não voltou mais a acertar num outro técnico, que por lá é muito mais um manager, né? É o cara que toma as decisões em todo o departamento de futebol, montagem de elenco, quem fica, quem sai, quanto se gasta em cada contratação, etc. E não é realmente fácil substituir o maior técnico da história de um clube, principalmente quando ele ficou à frente da equipe por quase 3 décadas. Mas os nomes que o United tentou no período foram David Moyes, que obviamente não tinha tamanho e currículo para assumir esse papel, Louis van Gaal, que foi um histórico treinador holandês, que bebeu da fonte do futebol total, da escola também catalã, colecionou bons trabalhos por onde passou, vinha de um 3º lugar na Copa do Mundo de 2014, mas não teve sucesso em 2 temporadas com os Red Devils. José Mourinho, ídolo do Chelsea, que foi o maior vencedor, né, no United nesse período pós-Ferguson, mas as poucas taças que o clube levantou, né, não tiveram esse tamanho tanto, porém deve-se ressaltar que foram com o português à frente. Ele também não chegou a ser uma unanimidade, né, em 2 outras temporadas. Ole Gunnar Solskjaer, ídolo como jogador do clube, foi o que permaneceu por mais tempo, né, foram 3 temporadas e meia, entre 2018 e 2021. O alemão Ralf Rangnick, que foi contratado para finalizar a temporada em que o Solskjaer é sacado, e aí entrega o cargo, né, para a temporada seguinte para o atual treinador, o Erik ten Hag, que assume o clube em 22-23, ou seja, ele está na sua 2ª temporada à frente do United. E é outro que já teve sua saída especulada diversas vezes, principalmente após a saída do Cristiano Ronaldo no fim de 2022. E o Cristiano Ronaldo é um capítulo à parte. Não, esse está longe de ser um motivo do declínio do clube, até porque ele chega ao Old Trafford nesse contexto de baixa. Lembrando que quando ele chega ao United, o clube está classificado para a Champions da temporada 21-22, ou seja, ele chega para jogar Champions pelo United. Ele é decisivo na fase de grupos da competição, mas o clube não passa das oitavas de final, a exemplo das últimas 2 temporadas do Cristiano na Juventus, onde ele também foi eliminado nas oitavas pelo Lyon em 2020 e pelo Porto em 2021. Na Premier League, o clube não consegue se classificar para a Champions do ano seguinte, o CR7 pede para ser negociado, não encontra um outro clube na Europa que tope contratar um jogador com sua idade, seu salário, funcionando da forma que ele funciona hoje em dia, né? Como um 9 que nunca foi 9 e que só é 9 para que precise participar menos da fase defensiva e que continue decisivo numa zona mais terminal do campo, já que ele continua sendo e sempre vai ser um grande finalizador. Com isso, ele falta os primeiros treinos da pré-temporada seguinte, forçando a sua saída do clube, acaba no banco com o Erik ten Hag, uma vez que ele não consegue sair do clube, e nas vésperas da Copa do Mundo ele dá uma entrevista falando mal do treinador, da estrutura do clube, e isso acaba acarretando, em meio à Copa do Mundo, a sua rescisão de contrato. É importante a gente falar sobre a saída do Cristiano, porque após essa saída, temos 2 momentos que precisam ser lembrados. O primeiro,
o clube volta a se classificar para a Champions League via campeonato nacional sem ele, coisa que não conseguiu na temporada completa que ele jogou, além de chegar a 2 finais de Copa e ganhar uma. E o segundo momento, o time não se classificou para as oitavas da Champions, né? Coisa que ele foi decisivo na fase de grupos que ele tinha jogado. E aí muita gente foi oportunista, em lembrar que a coisa não estava andando porque o clube abriu mão do CR7. Não, a coisa não estava andando há mais de 10 anos. Desde antes do Cristiano Ronaldo voltar. Mais especificamente desde a saída do Alex Ferguson. A gente sabe que o fã-clube do Cristiano Ronaldo é imenso, muita gente acompanha ou voltou a acompanhar o Manchester United depois que ele voltou para lá. E aí muita gente passou a torcer contra o Manchester United depois que ele saiu, condicionando todo o insucesso do clube dali para frente, principalmente sob o comando do Ten Hag, que abriu mão de utilizá-lo à saída do jogador. E a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo e muito mais profundo. Até por isso eu estou fazendo esse vídeo, beleza? Por último, mas não menos importante, não foi só o United que colecionou insucessos dentro desses 10 anos. Mas assim como listamos ao longo do vídeo, outros clubes também se tornaram mais competitivos. Enquanto o United estacionou no seu nível de competitividade, e isso não é uma exclusividade do United, basta ver que o Arsenal também não conseguiu muitos títulos nos últimos 20 anos, o Milan na Itália, desde 2011, também perdeu protagonismo na Itália e na Europa, não sendo mais a força incontestável que era antes disso, deixando até muitas vezes de frequentar a Champions League. Vários outros clubes também passaram por esse processo, ou seja, isso não é uma exclusividade do United, beleza? Mas vemos outros clubes viverem períodos maravilhosos, né, nesse meio tempo. O próprio Manchester City, né, vive o melhor período da sua história, justamente nesse período de declínio do United. A Premier League se tornou a liga mais rica e mais competitiva do mundo. Se antes United e Liverpool polarizavam as disputas e pouco tempo depois ganharam a companhia do Chelsea e do Arsenal, no que ficou sendo chamado de Big Four, o Big Four se tornou o Big Six, né, com a presença do próprio City, se tornou o time a ser batido, e o Tottenham, o time que também incomoda, apesar de ainda não ter levantado um troféu dentro desse período, mas já ficou várias temporadas à frente do United na tabela, por exemplo. A gente também pode citar bons trabalhos recentes, né, do Aston Villa, do Brighton, do West Ham, o que torna os objetivos do United mais difíceis, até porque nem sempre o clube consegue brigar, né, nas primeiras posições pelo título e tal. Foi vice-campeão algumas vezes dentro desse período, assim, com Mourinho, inclusive. Mas a briga do United se tornou muito mais por vagas em competições europeias, lê-se Champions League. E aí essa galera, né, West Ham, Brighton, Aston Villa, Newcastle, né, que recentemente foi comprado, adquirido, tem mais grana também, tudo isso torna a briga do United mais difícil. Todos esses clubes também são postulantes às mesmas vagas que o United também se coloca como postulante. No âmbito europeu, a gente viu também a compra do PSG, sendo um outro tubarão do mercado, que disputa os principais nomes do momento, que antes não teriam dúvida e iriam para o United, não para o PSG. Hoje o PSG se apresenta como uma opção talvez mais segura, né, já que é um clube hegemônico no seu país, por consequência disso está sempre na Champions, está sempre ganhando títulos dentro de casa. O próprio Bayern é muito mais forte de 10 anos para cá do que era nas décadas de 90 e 2000. Enfim, a má década do United também coincide com boas décadas de vários adversários diretos dentro e fora da Inglaterra, beleza? E aí, na minha opinião, galera, talvez seja tudo isso que faça com que o United não seja mais o bicho-papão que ele já foi um dia. Como ele não é mais um clube que impõe medo nos seus adversários, nem na Inglaterra e nem fora dela. Um clube de presenças muito mais esporádicas do que protocolares na Champions League. E que quando participa não consegue chegar muito longe já há muito tempo. O que não quer dizer que ele esteja se apequenando, perdendo tamanho, deixando de ser grande. O United sempre será gigante. Mas outros clubes estão crescendo. E nada impede que, assim como ele, United, ficou maior que o Liverpool, repetindo, na minha opinião, nada impede que ele também seja superado um dia por um ou mais clubes. O próprio Liverpool hoje é mais competitivo que o United, o Arsenal voltou a incomodar, o City nem se fala. Hoje a briga do clube é para ser entre a terceira ou a quarta força do país nas principais brigas. O ideal é que ele primeiro se fortaleça para se manter nesse posto por mais tempo.
Não deixar a galera que está vindo de trás puxá-lo ainda mais para baixo. E aí sim, uma vez estabilizado desportivamente, voltar a galgar protagonismo em tudo que disputar. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!